Estou começando esse canal hoje e eu sempre quis fazer algo assim. Sempre quis ajudar as pessoas de alguma maneira e às vezes Deus ele nos dá esse dom e a gente não passa adiante, certo? Então hoje eu vou começar com uma oração. Sempre que eu vou fazer meu devocional, eu faço uma oração e peço para que Deus ele venha falar comigo de alguma maneira, né, e que ele venha me guiar. Então, eu sempre oro de joelhos, é uma maneira de eu demonstrar o quanto eu não sou nada diante de Deus, o quanto eu preciso. E todas as vezes que eu me imagino levantando, eu imagino a minha vida se erguendo diante dele. Então, que seja assim na sua vida também. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento. Em tua presença estarmos unidos, eu poder compartilhar da tua palavra, poder falar do teu amor, poder passar e transmitir a essas pessoas de alguma maneira. Eu te peço que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha me fortalecer e fortalecer essas pessoas que nos escutam hoje, fortalecer essa pessoa que vê esse vídeo, que assiste esse vídeo, que está em oração comigo. Por isso eu te peço, te agradeço, te peço perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, e que o Senhor venha nos iluminar, não somente iluminar nossas vidas, mas nossas mentes, para que possamos entender as coisas que vêm de Ti, Senhor, as coisas que vêm do céu. Por isso, guia-nos através da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a leitura vai começar em Timóteo, que eu estou lendo Timóteo, do apóstolo Paulo, né, a Timóteo. E vamos para o capítulo 1, que fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo, nosso Senhor. Então, ele vem falando aqui a respeito de Cristo a Timóteo, né? Então, aí fala aqui: as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, ou seja, estavam ensinando outras coisas além do que a palavra que Cristo ensinava, certo? Nem se deem fábulas. O que quer dizer fábulas? Fábulas é coisas que não existem, tipo contos, são contos, né? Nem se deem fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus. Então, você vê aqui que consiste na fé, mas o faço agora. Então, ele fala assim que essas fábulas, esses contos, eles produzem mais questões do que você não se edifica na sua fé. Essa fé não lhe faz crescer. Faz você ficar questionando, será que Deus existe? Será que isso? Será que aquilo? Como você começa a criar coisas, fantasiar coisas que não existem. Então, isso se contradiz com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Então, meio que repreende sobre isso e fala sobre: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Um coração puro, uma boa consciência, isso é o que nós devemos ter, né? Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, né? Que você não precisa fingir sua fé, você não precisa mostrar ser uma coisa que você não é, para as pessoas acharem que você é um santo, ou que, sei lá, que você queira que as pessoas pensem de você. Então, do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs
contendas. Às vezes acontecem coisas ao nosso redor que a gente tem que deixar passar, né? Porque senão você fala aqui, do que desviando-se alguns se entregam às vãs contendas. Aí você acaba se entregando, se envolvendo em brigas alheias, em coisas que você não tem nada a ver. E às vezes acontece, né? É normal de acontecer, ele fala, né? Então a gente tem que cuidar nisso. Querendo ser doutores da lei. Olha aí, os doutores. Você não tem nada a ver com a história, mas você tá querendo lá ser o doutor da lei. Bem prático aqui, ele explica tudo aqui, né? E sarcástico também. E não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Você não entende? Mas tá lá, querendo ser. Tá entendendo? Eu sou isso, só que não se mete. Sabemos, porém, que a lei é boa. E se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. Então, as leis elas foram criadas para pessoas de uma índole ruim. Digamos assim, ele fala isso, né? Para fornicários, para sodomitas, que era de Sodoma e Gomorra, né? Para roubadores de homem, para mentirosos, para perjuros e para quem for contrário à sã doutrina. Deu uma pausa aqui porque o outro celular vai descarregar. Então aqui ele fala sobre as leis, sobre coisas que tem que ser seguida, né? Digamos assim. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado o que foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado. O que é que tem confortado ele? A Cristo Jesus o nosso. Porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então aqui ele demonstra a gratidão dele, né? A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Ele não cria. Então ele era pecador, ele tinha os erros dele, né? Não é normal, né? Então ele demonstra aqui pedindo misericórdia a Deus, digamos assim. E a graça do nosso Senhor superabundou. A abundância não, ele superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqui ele explica bem para que ele veio, né? Os quais eu sou o principal. Então, ele se coloca como o principal dos pecadores. Entendeu? Eu me coloco como a principal dos pecadores. Assim, nós devemos ser como o maior dos pecadores. Demonstrar assim para Deus. Deus, olha... isso é a humildade que você deve ter perante a Deus. Se demonstrar... Ele aqui mostra... Ele é um exemplo real e vivo do que a gente deve ser, né? Mas por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal dos pecadores, né? Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam a crer nele para a vida eterna. Eu vou marcar aqui, longanimidade, para depois eu ver o que é e colocar aqui no vídeo. Para o que nele creio, para a vida eterna, né? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas
boa milícia. Então, segundo as profecias que acerca de você, meu filho, né? Lute por elas com uma boa luta. Combata um bom combate, né? Como é que eu faço esse combate? Como é que eu vou combater? Para poder... segundo as profecias que eu acerca de ti, então, para que ele lute pelas profecias que foi feita por ele, como é esse combate? Esse combate aqui que ele fala não é luta corporal, não é luta física, é a luta espiritual, entendeu? O mundo que a gente não vê, é lutar em oração, lutar com a fé, em acreditar, em crer. Porque olha o que ele fala aqui. Eu não li esse capítulo, gente, eu tô lendo aqui com vocês, eu comecei esse canal porque eu quero compartilhar uma devocional com vocês e que Deus possa, de alguma maneira, que Ele sempre fala comigo de uma maneira diferente, que Ele possa falar com vocês também, entendeu? Então ele fala assim, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram os naufrágios da fé. Então, para a gente conservar a fé, a gente tem que ter uma boa consciência, tá com uma consciência bem, não ficar com maus pensamentos, com coisas que vão lhe atrasar, coisas que vão trazer coisas ruins para sua vida. Então tem que sempre ter a boa positividade, bons pensamentos e enfim, né? Alguns fizeram naufrágio da fé. Então não queira ser essas pessoas que naufragaram, que afundaram. Por que elas afundaram? Porque elas deixaram em algum momento de combater, de ter esse combate, de militar pela boa milícia, então, de ter esse combate bom. Então a gente não deve parar de maneira nenhuma. Por mais que você esteja ocupado, por mais que você tenha coisas para fazer, lutas no seu dia a dia, a gente tem que tirar esse tempo para Deus, né? Para as coisas de Deus, para lutar, para esse bom combate. Tem que ter um movimento no seu dia que você tem que parar e orar, ou pensar, ou meditar, sabe? No meio do dia você tá lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ai, meu Deus, até com os olhos abertos você diz, ai, meu Deus, me ajuda, me fortalece, sabe? O bom combate, o combate da fé. Então, faça de tudo para não ser um naufrágio na fé. E entre esses foram Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Bom, hoje a gente vai parar aqui no capítulo 1 e Deus ele falou bastante com a gente, né? Espero que não só comigo, mas com vocês também. Então, vou estar aqui compartilhando com vocês. Se você gostar, continua assistindo e sempre tem uma Bíblia perto, não importa qual seja a tradução dela, a palavra de Deus ela é sempre a mesma, né? E aí Deus ele vai trazer algo para você e algo para mim, às vezes algo diferente, algo igual, semelhante, mas Deus de alguma maneira sempre fala, a palavra dele é viva, se renova cada dia. E às vezes quando eu tô lendo, li algo, por exemplo, o Timóteo 1 com vocês hoje, daqui a algum tempo eu vou ler de novo, Deus já fala de outra maneira, totalmente diferente, é muito real, é muito incrível. Então eu espero que vocês tenham gostado. Manda um joinha, obrigada, e Deus abençoe, e que deixa eu ver o que mais eu vou falar. Só que eu agradeço que vocês estão aqui e que estão assistindo. Espero que gostem. Eu não vou estar divulgando o meu canal. Eu vou deixar aqui e, tipo, se for, foi. Valeu.